Abra tua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Podeis tomar assento. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. O apóstolo, ele diz, olha, se os príncipes desse mundo soubessem ou entendessem o Evangelho de Cristo, não o crucificariam. E passado milhares de anos, mais de 2000 anos, nós vemos ainda que os homens não entenderam Cristo, e por isso ainda o rejeitam, por isso ainda se lançam contra Ele, contra a sua palavra, porque não tem o conhecimento, e a sabedoria que tem é a sabedoria humana, é a sabedoria de homens. Mas a palavra diz, mas vocês não são assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Nós reconhecemos Cristo como nosso suficiente Salvador, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Quem é que nos revelou Cristo? O Espírito Santo que nos revelou. E sempre que nós lutamos, pensamos em ir avante, o espírito humano que domina esse mundo, ele entra em oposição, ele se levanta, e nós somos levados sempre a uma posição de desafio. Você sempre tomará uma decisão de vencedor ou de perdedor, e é necessário um pensamento de rompimento, porque se pensamos como os sábios desse mundo, nós também padeceremos como este mundo padece. Mas se buscarmos em Deus, no Espírito Santo de Deus, termos os pensamentos de Deus, nós não pensaremos como o mundo e venceremos todo espírito humano e toda a sabedoria humana que se levanta. Geralmente nosso pensamento, ele nos leva à idolatria. Sempre que temos um problema, o pensamento humano leva a uma idolatria. Quando você está diante de um problema, se você não tem o Espírito de Deus, não tem o discernimento de Deus, o espírito humano, ele te leva a buscar uma idolatria. E diante de uma situação de rompimento, não podemos continuar com o espírito do homem, do mundo, ou com a sabedoria humana. Nós temos que romper com esse espírito que domina o homem, que domina a humanidade, porque a humanidade, diante de qualquer problema, ela se apega à idolatria, apega a amuletos, e ele sempre está buscando em lugares, em coisas, para
superar aquilo que ele está passando, superar aquilo que ele está vivenciando. É muito comum até no futebol as pessoas irem assistir um jogo de futebol do time que ela torce, e ela diz: essa camisa eu sempre coloco porque ela dá sorte para o meu time. É um amuleto, é confiança, é idolatria. Então sempre o espírito humano, sem nós nos apercebermos, nós somos levados à idolatria. E Deus não aceita a idolatria. Deus quer que você tenha uma aliança com Ele, que você viva constantemente com Ele, andando com Ele, Ele te guardando, Ele te livrando. Nada das coisas ou de objeto ou de lugares poderão te libertar. Abra a tua Bíblia em Amós capítulo 5. O profeta Amós, diante da predição da ruína de Israel, Israel recebe agora uma palavra que eles iriam entrar em cativeiro. E o profeta vem dizer a eles que: olha, vocês têm que ouvir a palavra de Deus, vocês têm que entrar em lamentações, vocês têm que pedir a Deus para sair dessa situação. Abra a tua Bíblia, Amós capítulo 5, e diz assim: ouvi esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, e não mais tornará a se levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual sai 1000, conservará 100, e aquela da qual sai 100, conservará 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que Ele não irrompa na casa de José como um fogo e consuma, e não haja em Betel quem o apague. O profeta está dizendo: olha, aquilo que sempre foi bênção para vocês, não vai servir mais. Vocês foram abençoados em Gilgal, onde Josué entra, e ali vai praticar a primeira ceia, do lado da conquista. Vocês não adianta ir para Betel, não adianta ir para Berseba. Betel é casa de Deus, Gilgal lugar de aliança, e Berseba o poço do juramento. Não busque em lugares com a sua idolatria. O que a palavra está dizendo para Israel? Olha, não adianta vocês buscarem na idolatria, não adianta vocês usarem esses lugares como amuleto, porque quem dá o livramento sou eu, não é lugares, não é objeto. Buscai-me e vivei, buscai ao Senhor. Os lugares não são Deus. Eu vou à casa de Deus. Esse lugar é um lugar onde se reúnem os santos para louvar a Deus. Mas não adianta: eu vou à igreja porque ali então eu vou receber. Os lugares não são Deus. Pode representar todo tipo de idolatria, religião falsa, materialismo, imoralidade, injustiça. Então a palavra diz: buscai-me e vivei. O que o profeta está dizendo para Israel? Olha, vocês estão indo ladeira abaixo. Vai sair 100, vai sair 100, vai permanecer apenas 10. Vai sair 1000 e vai continuar só 100. É uma decadência. Vocês entraram em decadência. E não adianta ir buscar nos lugares que sempre vocês foram abençoados. Mas me buscai. Me busque e vocês viverão. Então os lugares não são Deus. Busque ao Senhor. Josué, ele estava com o povo agora ali no deserto, e ele estava para entrar à terra prometida. E ali Deus então começa a falar com Josué:
tudo que era usado antes, Deus chega para Josué e diz: agora não vai usar mais. Agora não terá mais a luz, agora não terá mais a nuvem, agora vocês vão ter que entrar e conquistar. E Deus ali pede para que Josué, ele faça uma nova aliança. Todo o povo que saiu lá do Egito, pereceu no deserto, e eles agora vão entrar para a terra prometida. E Deus dá a ordem para Josué, para que, olha, agora nós vamos fazer uma nova aliança. A transição do deserto para a terra prometida seria impossível se eles estivessem por aí pensando no passado, pensando que Deus iria agir da mesma maneira. Mas Deus agora vai pedir para que Josué faça uma aliança novamente. Abra a tua Bíblia em Josué capítulo 5, versículo 5 em diante, diz assim: porque todos os do povo que saíram estava circuncidado, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam se circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, e este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. E disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Aquele lugar recebeu este nome porque foi um lugar de aliança. Quando Deus, ele renova a sua aliança com o seu povo. E Deus agora está dizendo: olha, aquele lugar não serve mais. Não é o lugar, é a aliança comigo. O que levou vocês a entrarem na terra prometida não foi o lugar, foi aliança. Quando nós temos uma aliança, eu vou na frente, eu vou direcionando, eu vou abrindo o caminho. Então, renovar a aliança com Deus, nós temos sempre que ter uma aliança renovada com o Espírito Santo. Fazer isto todas as vezes em memória de Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário. Sempre trazer à memória que nós éramos caídos, pecadores, e que o Senhor um dia se lembrou de nós e nos libertou da prisão do inimigo. No versículo 10 em diante diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Uma aliança com Deus traz a provisão. Agora não tinha mais o maná, mas tinha a provisão de Deus. E nesse lugar agora, um anjo aparece a Josué. Versículo de número 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas vem agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo?
Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. O que simboliza tirar os sapatos? Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Os sapatos, os pés, simboliza os pensamentos. E aquele anjo diz a Josué: olha, agora deixe os teus pensamentos, porque eu vou cuidar de vocês. Vocês me obedeçam, vocês ouçam aquilo que eu tenho para enviar para vocês. Eu vou direcionar e a conquista, a vitória será certa. Josué agora, ele vai ouvir as estratégias que Deus vai dar para que ele possa vencer a Jericó. Muitas vezes nós queremos servir a Deus com amuletos. Muitas vezes nós pensamos: mas eu já fiz isso e deu certo. Uma vez Deus falou isso, outra vez fez aquilo. Mas nós temos que buscar em Deus a estratégia certa. O anjo do Senhor chega agora para Josué e diz: tira as tuas sandálias, olha, deixe os teus pensamentos e me ouça, porque eu vou te direcionar. Quando você está buscando em sabedoria humana, quando você está no espírito de homens, você não avança. E por isso que muitas pessoas, elas têm uma tendência a ir para a idolatria, porque ouve: fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Mas nós temos que dobrar os nossos joelhos e pedir: Senhor, eu não sei o que fazer. É como disse o hino: sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sei nem qual caminho eu devo seguir. Então, ouvir Deus falar, pedir para que Deus te direcione, pedir para que Deus, Ele venha falar ao teu coração. Não busque em lugares, não busque em lugares só porque um dia deu certo. Deus já usou Gilgal, mas não iria usar mais. Deus já tinha usado Betel, mas não iria usar mais. Deus já tinha usado Berseba, mas não iria usar mais. A palavra era: venha que você viva. Venha buscar em mim para que você viva. Ouça a minha palavra. Não comece a buscar amuletos. Não comece a ir a lugares que você imagina que vai dar certo. Não. Venha falar comigo. Dobre o teu joelho. Se humilhe diante de Deus. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei qual caminho seguir. E tire as suas sandálias. Pare com os seus pensamentos. Josué, naquele momento, ouve o que o príncipe dos exércitos do Senhor diz para ele: descalça os teus sapatos. Olha, você é o comandante do exército, mas eu sou o príncipe do exército. Você só vai vencer se ouvir as minhas estratégias, aquilo que eu estou preparando para te dar. Então Josué, primeiramente, ele renova as alianças, ele busca em Deus uma nova aliança, ele celebra a Páscoa novamente, que há muito tempo não estavam celebrando mais. Ele faz uma aliança com todo o povo novamente, e agora ele está pronto para ouvir as diretrizes que Deus vai entregar a ele. Seria impossível continuar a celebrar-se a Páscoa, a passagem, a mudança, o rompimento com um povo que não tinha aliança com Deus. Seria apenas um costume. Seria a mesma coisa que nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo sem entender o sacrifício de Cristo. Eu vou participar, todo mundo participa. Não, nós temos que entender o porquê nós participamos disso. Por isso o Senhor diz: faça em memória de mim. Todas as vezes que você tomar e comer o pão, faça em memória de mim. É
é uma atitude de aliança. Senhor, eu sei que o Senhor deu a sua vida por mim, eu não era merecedor. Senhor, não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, não é pelo meu entendimento, mas é pela tua misericórdia. O Senhor deu a sua vida para que eu tivesse vida e vida em abundância. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo de número 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando é que nós vamos encontrar Deus? Quando nós buscarmos Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos entregamos a Ele. E Ele diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Quando você me buscar, o Senhor está falando agora, o povo estava cativo, preso, não sabia como fazer, mas a palavra do profeta vinha a eles novamente dizendo: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Quando você vier, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. É através da oração. Como é que nós nos achegamos a Deus? Não é com amuletos, não é com lugares, é com oração. Um coração contrito e arrependido, Deus não rejeita. Sempre que buscamos em oração, e o Senhor está dizendo a eles agora: então você vai me achar. Deus não está escondido, Deus não está surdo, Deus, Ele não mudou, mas se nós buscarmos, como se deve buscar? Coração contrito e arrependido, fazendo uma aliança com Deus. Santa Ceia é uma aliança com Deus. É manter esta aliança, é trazer a memória: Senhor, eu era perdido, Senhor, não é pela minha capacidade, Senhor, não é pelo lugar, Senhor, não é pela oração de alguém, Senhor, foi pelo teu sangue derramado, foi pelo teu corpo dilacerado, que hoje eu tenho acesso. Nós só temos acesso a Deus através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, Ele abriu o acesso ao Pai. Ele veio para abrir o acesso ao Pai. Tudo que você pedir em meu nome, o meu Pai que está nos céus, Ele vos dará. É através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, saia do engano, saia da mentira. Não é aqui, não é lá, não é com amuletos, é com joelhos no chão, é em oração, é buscando a Deus, é quando clamamos a Deus: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus estava falando a quem? A um povo que tinha desobedecido, a um povo que tinha sido levado cativo, um povo que tinha virado as costas para Deus, mas Deus nunca virou as costas para eles. Deus nunca virou as costas para você nem para mim. Ele está pronto a ouvir a tua oração. E nesta noite, fale com Deus. Se você tem uma necessidade, é um desafio. Não vá no espírito humano, não vai buscando na sabedoria humana. Vá buscando pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos
o Espírito Santo de Deus. Nós não somos como o mundo que negou Jesus, que virou as costas para Jesus, ainda que muitas vezes o nosso espírito humano nos leva por caminhos diversos, mas quando dobramos os joelhos, quando pedimos ao Senhor, quando invocamos em oração, Ele ouve a nossa oração e responde, e Ele tem alegria em nos abençoar. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé, fale com Deus nessa noite. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os cativos. O Senhor, Ele se faz ser achado. Fale com Deus. Se você entrou nesse lugar, aflito, com uma necessidade, você tem uma ligação com Deus, através do Espírito Santo de Deus. Invoca Ele nesse momento, fala com Ele. Senhor, estou passando por essa situação. Senhor, sem Ti eu nada sou. Senhor, sem a Tua presença eu não sei como agir. Senhor, como eu vou enfrentar essa situação? Como eu vou vencer essa situação? Senhor, não é na sabedoria humana, não é pelos homens, não é com amuletos, mas é pelo Teu Espírito. Senhor, o Teu Espírito Santo está aqui esta noite. Ouça a minha oração, dá respostas. Eu preciso de um direcionamento, e o Senhor vai ouvir a tua oração. Fale com Deus nessa noite. Tudo aquilo que está te afligindo, aquilo que você não sabe aonde buscar, como buscar. Às vezes no seu pensamento vem: mas uma vez deu certo, eu falei com fulano e deu certo, eu fui em tal lugar e deu certo. O Senhor está dizendo para o seu povo: olha, não adianta ir a Gilgal, não adianta ir a Betel, não adianta Berseba, porque você tem que voltar para mim. É uma aliança comigo, não é com lugares, não é com objetos, não é nada disso que você está no teu espírito humano. Ouça o Espírito Santo de Deus. Josué, ele parou e ouviu o príncipe dos exércitos, e o príncipe dos exércitos disse para ele: tira a sandália dos teus pés, porque você está num lugar santo, e eu vou dar as diretrizes para você. Abra mão do seu pensamento, abra mão das suas estratégias, se renda ao Senhor nesta noite. Senhor, me direciona, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Eu preciso de um livramento, eu preciso que o Senhor vá à minha frente nesta noite. Senhor, eu preciso de um milagre, e o Senhor vai conceder a bênção que você está buscando. É nessa aliança com Ele. Fale com Ele: Senhor meu Pai, não temos onde buscar. Senhor, não tem amuletos que possa representar o Senhor, porque nós temos um acesso direto. O Teu Filho, ali na cruz do Calvário, Ele abriu esse acesso direto, e a Tua palavra diz para entrarmos ao trono da graça com ousadia. Senhor, nós entramos diante da Tua presença nesta noite. Senhor, aqui estão pessoas, aqui estão os irmãos que precisam, Senhor, de um agir. Entra nesta noite dando saídas. Entra, Senhor, dando vitórias, como o Senhor prometeu ao seu povo, como o Senhor entregou ao seu povo. Senhor, aquele que buscou a Tua presença, que invocou o Teu nome, dá respostas nessa noite. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.